Eu peço a Ti que neste momento venha abençoar a vida do Teu filho, Senhor. Que o Senhor tome conta da vida dele nesta hora, neste momento. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, possa abençoá-lo e que ele possa, meu Deus, meu Pai, entregar tudo aquilo a qual o Senhor ministrou no coração dele, ó Deus. Que o Senhor possa usar o Teu filho mais do que ele já é usado. Que esta noite seja uma noite inesquecível, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor guarde a vida dele, a casa dele, em nome do Senhor Jesus, e fale conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, amém, Senhor. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos são felizes com o Senhor Jesus nessa noite? Glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz, porque o Senhor tem abençoado a minha vida, e a maior bênção que eu posso dizer é que nós permanecemos firmes na presença de Deus, para a glória de Deus. Com dificuldades? Sim. Com lutas, provações? Também. Com afrontas? Também. Mas sempre olhando para o alvo, que é Jesus Cristo. Amados, quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, livro do profeta Isaías. Glória a Jesus. Capítulo de número 40. Deus abençoe. Minha mãe voltou, né? Saiu do molho, né, mãe? Tava com a perna arrebentada. Ainda tá, né? Mas pela glória de Deus ela tá aí, glorificando a Deus. Livro do profeta Isaías. Os irmãos podem ficar sentados mesmo? Capítulo de número 40, versículo de número 31. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, na versão da minha Bíblia: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Glória a Jesus. Amados, o Senhor Deus colocou no meu coração essa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Aleluia. Livro do profeta Isaías. Isaías é um livro da Bíblia que, entre os historiadores, irmãos, é o livro que mais fala acerca de Jesus Cristo. Porém, Isaías não é contemporâneo de Jesus, mas ele predisse a vinda de Jesus, a crucificação de Jesus Cristo, está no livro do profeta Isaías. Aleluias. Se você analisar a palavra neste livro, você vai compreender que há muitas semelhanças com a própria Bíblia Sagrada. No começo, Isaías traz uma palavra de repreensão, traz uma palavra dura para o povo de Israel, mas a partir do capítulo de número 30 em diante, você vai começar a enxergar um outro tipo de mensagem do profeta. Você vai começar a enxergar um outro tipo de mensagem direcionada com carinho, com amor. Mas primeiro, o profeta Isaías traz uma palavra de repreensão para o povo de Israel que estava perdido, que estava afastado de Deus, e assim Deus o levanta. Deus traz o ministério do profeta Isaías através de uma visão, e os irmãos bem conhecem a história, que Isaías ele tem uma visão do trono, ele tem uma visão da glória de Deus, ele vê anjos, ele vê o próprio Senhor ali no trono de glória, e Deus, através desta visão que ele recebe, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia. Ali começa o ministério do profeta Isaías.
Ali começa o chamado de Deus na vida do profeta. Mas note que é necessário acontecer uma catástrofe, é necessário acontecer uma morte na sua família, para que ele venha enxergar as coisas celestiais. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E muitas vezes é assim na nossa vida também. É necessário, muitas vezes, na vida de muitas pessoas, acontecer algo difícil, algo que nos aperta, nos machuca, uma morte, uma separação, algo ruim. Mas isso nos traz para próximo de Deus, isso nos traz para próximo do Senhor. Então Deus sabe a maneira de trabalhar, irmãos. O tema da mensagem nessa noite é a renovação da águia. Aleluias. Através dessa palavra, o Senhor me trouxe algumas coisas a respeito desta ave, irmãos, e coisas tremendas que eu quero compartilhar com os irmãos, porque Deus, Ele é tremendo, Deus, Ele é maravilhoso, e Ele tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Aleluias. Irmãos, a águia, vamos entrar um pouquinho na história. A águia, esse animal, ele é uma ave muito grande, uma ave de rapina. E diz, irmãos, a história, e é constatado que essa árvore, ela é carnívora. Ela tem uma envergadura que chega de 1,5 metro até 2 metros. E ela é muito conhecida também, esta ave, a águia, por ter uma visão privilegiada. Diz os historiadores, aqueles que pesquisam sobre esta ave, que ela consegue enxergar cerca de 3 quilômetros de distância. Aleluia. Então, note como Deus, o nosso Deus, Ele é tremendo. E como Deus usa a natureza para falar conosco. E a todo momento Deus está usando algo para falar conosco. E muitas vezes nós não entendemos, nós não temos a compreensão que Deus está falando conosco 24 horas. A todo momento Deus está falando conosco. A cada segundo Deus está falando conosco. Aleluia. E nós muitas vezes não temos essa visão, não temos essa capacidade, essa sensibilidade de entender que todas as coisas foram feitas por Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Não foi uma explosão que aconteceu e você foi criado, não. Foi Deus que criou a tua vida do barro. Ele soprou sobre as suas narinas, aleluia. E lá naquele momento também estava Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, aleluia. Então em todos os momentos Deus quer falar contigo. E Deus marcou esta noite, irmão. Esta noite que talvez você esteja passando por dificuldade na tua vida, você esteja passando por provações no teu ministério, dentro da tua casa, do seu relacionamento, ou dentro do teu trabalho, não importa. Mas Deus, Ele está insistindo, porque Ele quer falar contigo nesta noite. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Essa ave, ela tem uma característica muito peculiar, que ela constrói ninhos em lugares altos, em montanhas muito altas, ou em árvores muito altas. Aleluia. Um animal que consegue chegar a 100 quilômetros por hora em um voo, irmãos. Eu tive a oportunidade de ir para Recife na semana passada, a trabalho, e eu vi um avião lá, e toda a equipe organizando o voo, organizando ali, checando se tinha combustível, toda a tripulação trabalhando, colocando ali os mantimentos no avião. E eu comecei a analisar. Eu fui para Pernambuco sozinho, irmãos, nunca nem tinha andado de avião. E Deus, Ele proporcionou isso na minha vida através do meu trabalho. Mas eu sei que Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Eu sei que foi Deus que me levou até aquele lugar, porque Ele tinha um propósito. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, que há toda uma preparação. E aqui, antes da mensagem, foi falado sobre avião. Então Deus, Ele está querendo falar conosco
algo extraordinário. Então eu peço, irmão, redobre a sua atenção. Aleluia. Naquele momento eu vi toda a preparação, toda a preocupação para que se iniciasse a decolagem. Mas no mesmo momento eu vi um pássaro, e ele estava do lado assim, perto do avião, e ele não precisou de nenhuma preparação para decolar. Ele não precisou de nenhum combustível para decolar. Aleluias. Ele não tem nenhum tipo de raciocínio lógico, porque o animal ele é irracional. Mas como você pode explicar que o animal irracional, ele sabe voar? Ele sabe alcançar uma velocidade de 100 km por hora. Aleluia. E nós, com a nossa sabedoria humana, precisamos nos preparar, precisamos de uma equipe. Mas se você pegar, irmãos, o conceito da aviação, vem de um pássaro, asas. Aleluias. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Então note como o teu Deus a todo momento está falando contigo, como Ele é maravilhoso, como Ele sabe de todas as coisas, como Ele conhece a engenharia, a mecânica e muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Nós estamos aqui, conseguimos falar com pessoas no outro lado do mundo, simultaneamente. Você na sua sabedoria consegue explicar isso, irmão? Se fosse no século passado, essa tecnologia chegasse lá, as pessoas iam dizer que era bruxaria, que era algo impensável, porque não tem, irmãos, como não contemplar a tecnologia está avançando rápido, porque Jesus também está voltando para buscar a igreja. E como está a sua vida espiritual nessa noite? Como está a tua vida com Deus? Aleluias. Como está a tua vida? Se Jesus voltar hoje, você tem a convicção que você irá subir. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Amados, não somos perfeitos, não alcançaremos a perfeição, porque somente um foi perfeito, Jesus Cristo Nazareno. Eu quero te dizer, se você se acha tão santo, a ponto de você falar, eu não tenho falhas, você já pecou. Aleluia. Mas se você reconhecer nessa noite que você é falho, você é pecador, mas Jesus Cristo, Ele está sobre a tua vida, então você é mais do que vencedor. Você tem convicção que se Jesus voltar hoje, você subirá com Ele para a glória. Aleluia. Irmãos, não estou falando de perfeição, porque todos nós erramos todos os dias. Mas a diferença é perseverar, a diferença é buscar a Deus. O que eu quero te dizer, tem pessoas no nosso meio que estão com vontade de largar o ministério, que estão com vontade de deixar aquilo que Deus te entregou. Não faça isso. Deus está contigo e Ele está te dizendo, persevera na caminhada, persevera naquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Na banda candaravassúria na Ásia. Persevera no chamado, persevera, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A seara é grande, mas pouco, irmãos, somos trabalhadores. Aleluias. Deus, Ele quer um relacionamento conosco. Aleluia, Jesus. Quando o profeta Isaías, ele fala aqui sobre renovação, e ele traz a águia. Tem uma história por trás disso, e eu quero compartilhar com os irmãos. A tradição antiga, irmãos, acreditava que a águia mantinha toda a sua beleza e força, porque tinha capacidade de se renovar, e eles tinham razão. Você sabia que uma águia, ela pode viver até 70 anos, mas quando ela chega aos 40 anos, preste atenção nisso, irmãos, ela tem que decidir se ela vai morrer
ou se ela vai se renovar. Aleluia. A águia, quando chega aos seus 40 anos, ela precisa decidir se ela vai morrer, a decisão é dela, ou se ela vai se renovar. Muitas águias decidem morrer, porque o processo de renovação, irmãos, é doído. Nós vamos chegar até lá. O processo de renovação da águia é uma coisa muito dolorosa. Porque quando a ave, depois de 40 anos caçando, depois de 40 anos sobrevoando, entrando em lugares dificultosos, o bico começa a quebrar. As unhas já não têm o mesmo vigor. O cansaço e as penas já não são as mesmas. Ela não consegue mais caçar como ela caçava antes. Ela não consegue mais pegar a presa com as suas unhas afiadas como ela pegava antes. Ela não consegue mais sobrevoar a 100 km por hora, porque ela já não tem mais as penas renovadas. Então ela tem uma decisão nas suas mãos: ou vive e passa pelo processo da renovação, ou desiste, entrega tudo e morre. Trazendo para o mundo espiritual, quantos de nós estamos aqui nessa noite, muitos anos de crente, muitos anos fazendo a obra de Deus, muitos anos, mas o cansaço te fez parar. A dificuldade e o vigor não é mais o mesmo, te fez parar. A doença e a frieza espiritual te fez parar. A desilusão de um ministério, de um casamento, de um filho que se foi, de alguém que se perdeu, te fez estacionar. Só que esse é o ponto: renovar-se ou morrer. Renovar a sua história, o teu ministério, o teu casamento, a tua vida espiritual, a tua vida profissional também. Você vai deixar a casa cair, ou você vai se renovar, ou você vai começar do zero de novo, porque Deus tem lugares altos para te colocar nesta noite. Eu quero profetizar sobre esta igreja, sobre famílias, sobre ministérios. Levanta a tua mão, pelo amor de Deus, sobre a vida de jovens. Deus vai renovar a chamada dele sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Cantar a vassória, porque nós somos uma geração que nós não paramos, nós estamos aqui perseverando, mesmo diante da dificuldade, da luta. Não tem mais vigor, não tem mais força, mas você está aí, está trabalhando, obreiro, está pregando, o pregador, está entregando o seu melhor louvor, levita. Mas muitos irmãos têm escolhido parar, entregar o seu ministério, e estão morrendo. Quando nós falamos de morte, morte espiritual, falamos de pessoas que estão desistindo do chamado de Deus na sua vida, estão desistindo de interceder, de estar à frente da batalha,
de se envolver nas coisas de Deus. Deus, Ele quer relacionamento, envolvimento. E o que você está fazendo na casa do Senhor? Você está sendo útil para Deus, irmãos? Ei, cantar a vassouria, ou você morreu e precisa de um renovo da parte do Senhor. Deus nesta noite me diz, através dessa palavra, que Ele está renovando águias, renovando pessoas, renovando ministérios, assim diz o Senhor. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a acreditar que Deus vai fazer algo na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, porque Deus está falando através da palavra. Essa é a maior profecia, irmãos. Essa é a maior profecia. Aleluia. Quando a águia precisa se renovar, a primeira coisa que ela faz, missionária Benice, ela para tudo, para de tudo, e separa um tempo para se renovar. Depois que ela toma a decisão de renovação, a renovação passa a ser prioridade na vida da águia. Ei, meus irmãos, tem muita gente morrendo e vivendo de aparência. Para de trabalhar e desce na casa do olheiro. Ele quer te renovar nessa noite. Aleluias. Mas a sua prioridade é a renovação. A sua prioridade é a busca, porque você está morto, porque você precisa renovar as forças. Se você não parar e não deixar um tempinho para a sua família, se você não seguir o que Deus ensinou, que em primeiro lugar vem Deus, aleluia, em segundo lugar é a sua família, e em terceiro lugar é a igreja. Sabe por que muitas pessoas estão perdendo a sua família? Porque estão invertendo esse valor, estão colocando em primeiro lugar a igreja, estão colocando em primeiro lugar a família, sendo que o primeiro lugar sempre é dele, Jesus Cristo, o Nazareno. Ei, varão, o primeiro sacerdócio seu é dentro da tua casa, dentro da tua família, com a sua esposa. Como eu posso ser uma bênção aqui na igreja se eu não sou uma bênção dentro da minha casa? Como eu posso ser um homem de Deus, um levita de Deus, cheio do Espírito Santo, se eu não sou primeiro dentro da minha casa? Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então você tem que definir prioridades na tua vida. Defina prioridades no teu ministério. Defina prioridades, aleluia, no teu casamento, na tua família. Está se perdendo, irmão. Para um pouco de trabalhar. Dá atenção à sua família, dá atenção aos seus filhos, dá atenção à sua casa. Defina prioridades, mas sempre Deus tem que ser o primeiro lugar da tua vida. Aleluia. O psicólogo Augusto Cury, ele diz, irmãos, que essa geração moderna está sofrendo de um mal, o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Eu conheço pessoas dessa maneira. As pessoas são tão ativas que não conseguem ficar paradas. Não conseguem. Por isso, também, tomam decisões precipitadas. Irmão, não adianta você correr velocidade sem direção, não dá certo.
Deus, Ele está falando conosco, porque muitas vezes a gente toma decisões precipitadas, quebramos a cara, colhemos os frutos maus e falamos: Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso na minha vida? Sendo que foi uma precipitação sua, minha. Ei, meu irmão, para de correr tanto, pensa um pouco, medita um pouco. Como está a sua vida? Como está o seu casamento? Como está a sua família? Seus filhos? Como está o seu ministério? Não, mas eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ensaiar. Mas você tem que parar também e pensar um pouco. Aleluia! Você está disposto a dedicar um tempo para a restauração de Deus na tua vida? Tem que separar um tempo para Deus restaurar os seus princípios, valores, o seu caráter. Aleluia. Deus está desacelerando algumas pessoas aqui no nosso meio. Aleluia. Entenda que Deus, Ele quer te dar tempo para a restauração da tua casa, da tua família. Depois você vai fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque pessoas se frustram, não aguentam o peso do ministério, irmão. Porque é pesado ser um obreiro, é pesado ser um pastor, é pesado ser um pregador aqui, irmão, é pesado ser um membro da igreja, é um peso. Ser filho de pastor é um peso. Deus está mandando você para um pouco, pensa o que está dando errado na tua vida, defina prioridades. Aleluia! Porque muitas pessoas têm passado provações financeiras, porque gastam mais do que ganham. Ah, irmão, foi Deus que me deu esse carro. Amém. Eu consegui um financiamento em 72 vezes. E a parcela do carro é mais da metade do meu salário. Oh, glória! Desculpa, mas não foi Deus, irmão. Foi o inimigo que te deu esse negócio para te prender. Aí passa um mês, é uma benção. Passa o segundo mês, uma benção. No terceiro mês o carro quebra. Peraí, mas só tenho dinheiro para pagar a prestação. E agora? Atrasa a prestação e arruma o carro. E agora? Todo mês é juros. Juros sobre juros. Daqui a pouco não tem dinheiro nem para sustentar a casa. É assim ou não é? Por isso que nós temos que pensar antes de agir, irmãos. Não tome decisões precipitadas, assim diz o Senhor. Amém? Essa veio do céu, irmãos. A segunda característica da águia, ela sobe a um alto monte para estar sozinha. Durante o processo de renovação, a águia fica solitária. E eu já quero abrir um parênteses aqui. No processo de Deus, ei, meu irmão, não espere ninguém para te ajudar. Vai ser você e Ele. Como assim? Às vezes, nem o pastor Deus vai permitir te ajudar. Por quê? Deus não quer que Ele te ajude. O negócio é com você e Deus. Sabe o que Deus está trazendo para nós nessa noite? Maturidade. Aleluia. Está cheio de crente dependente de outra pessoa. Hein, meu irmão, a sua fé não depende de pastor, de evangelista. A sua fé depende de você com Deus.
No processo de renovação, você vai passar sozinho. Sozinho não, Jesus Cristo estará contigo. Jesus Cristo está contigo. Mas é necessário, irmãos, passar por esse processo no alto. Para subir tem que descer. E aonde nós descemos? Na casa de Deus. Tem pessoas que falam: eu vou resolver o meu problema, mas em casa, quando tiver tudo resolvido, eu volto para a igreja. Está errado. Você resolve é aqui. Você resolve é descendo, porque Deus vai te fazer subir para a glória de Deus. Quanto mais a árvore cresce para baixo, mais forte ela fica. Deus está criando raiz na tua vida, no teu ministério. Raiz é palavra de Deus. Oh, Aramanda Candaravassoria Anderemanchoria. Está assim de crente procurando profeta. Eu quero ouvir Deus falar. Eu quero ouvir Deus falar. Usa alguém. Deus está falando através da palavra. Não tome decisão precipitada, diz o Senhor. Para de choramingar porque você está sozinho. Entenda, Deus quer renovar a tua vida. Ei, eu sei, irmão, é difícil a solidão, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus nunca vai te abandonar, mesmo você errando, mesmo você pecando, mesmo você fraco. A Bíblia diz: aquele que é fraco eu faço forte, assim diz o Senhor. A única coisa que te pede: persevera, continua. Porque você esmoreceu? Continua. Eu me frustrei na minha vida profissional. Pare, pense, mas continue em frente. Eu me frustrei na minha vida sentimental. Para, pensa e segue a vida, irmão. Ora a Deus, Deus vai preparar o melhor para você. Deus vai preparar o melhor para você. Uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, que entenda o chamado. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 7: orarás ao teu Pai em secreto. Aleluias. Quando você ora em secreto, você está com alguém? Quando você ora no teu quarto e fecha a porta, alguém está vendo? Não. Mas são as palavras de Jesus. Aleluia. Fecha a tua porta. Eu quero ter um particular contigo. Tem pessoas aqui no nosso meio que estão passando por vales, estão rodeados de pessoas, mas estão solitárias. Deus está te dizendo: fecha a porta do teu quarto. Eu estou contigo. Alamanda Candaravassou. Ora em teu Pai em secreto, que Ele te recompensará. Ele te recompensará. Não faça como os fariseus, que oravam para as pessoas verem. Faça como o servo do Senhor, que desce na olaria da oração, quando ninguém está vendo, pelas madrugadas, intercede pela vida do teu pastor. Ore por Jerusalém e abençoado será. Ore pelo teu irmão, aquele que te persegue. Eita, coisa difícil. Porque assim, irmão, você está no vale, está sozinho, ainda vem um para te perseguir. Não é assim? Sanbalate e Tobias sempre vêm para te perturbar, mas eles estão repreendidos em nome do Senhor Jesus. Porque você não está na terra, você está no alto. E no alto nem potestades, nem principados malignos podem contra a tua vida. Meu irmão, o próprio Jesus, a Bíblia nos ensina, irmãos, que ele se retirava para orar e ele ia sozinho. Falava para os discípulos: ei, até aqui vocês ficam, agora eu e Pai. Ei, meu irmão, sabe aquelas madrugadas que Deus te acorda, você olha para um lado,
olha para o outro. Ah, não, é coisa da minha cabeça. Jesus está te chamando, vem, filho. Uriamandacaçorias, vem para a oração. Aramandacandarabassurias. Ei, meu irmão, desce na oração. Jesus está te chamando para o particular. Desce para a oração, porque hoje é noite de renovação, hoje é noite de transformação, hoje é noite de transformação, assim diz o Senhor. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus, irmãos, no nosso meio. E Deus está falando fortemente que Ele está renovando vida de crente que está passando pelo processo doído, que está passando pelo processo de machucar a carne, a alma. Mas Deus está te dizendo: ei, meu filho, eu estou contigo nesta labassura e canta. Eu estou contigo nesta luta. Eu estou contigo neste choro. Dá um minutinho do glória, dá um minutinho do seu glória a Ele. Ele está aqui no nosso meio, meu irmão. Eu sinto a presença dEle. Neste altar tem fogo, neste altar tem fogo, nesta igreja tem fogo. E Ele está sondando corações nessa noite. E Ele está me dizendo: filho, diga para minha igreja: hoje é noite de renovação, hoje é noite de restauração, hoje é noite de milagre, hoje é noite de cura, hoje é noite de bênção. Deus está visitando casamentos, Deus está visitando vida familiar aqui. Aparentemente está tudo bem, mas você sabe o que você passa dentro do teu lar. Deus está mandando te dizer: ei, minha filha, para um pouco, para um pouco, para um pouco, desacelera. Aleluias, aleluias, aleluias. Quando nós estamos no vale, irmãos, as lutas, as tribulações, aleluia, aleluia, tentar enfraquecer a nossa fé. Os problemas tentam esmorecer a nossa fé, aleluia. Mas eu quero te dizer: quanto mais você descer, mais você sobe. Quanto mais você descer, mais você sobe. E quanto mais você sobe, as potestades malignas que estão operando nas regiões celestiais não tem poder sobre a tua vida. A tua oração subirá direto ao céu. Anacandaraia Súria, assim como Deus fez com o profeta Isaías. Anacandarácia, Deus, Ele quer te revelar a ti. Ele quer te mostrar coisas extraordinárias. Ele quer te dar experiências, irmãos. Eu estava lá no Recife, aleluia. Quando eu cheguei, irmãos, daquele lugar, nem deu tempo de aproveitar nada. Só trabalho, 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 aleluias. Mas eu percebi uma coisa: Deus, Ele envia a gente porque Ele tem um propósito. Deus te ama tanto que Ele envia pessoas de outros lugares para pregar para você. Ele envia pregadores, pessoas cheias do Espírito Santo, de outras regiões, de outros estados, só para falar do amor dele para você. Irmãos, quando eu me deparei naquele lugar, eu cheguei no hotel, aleluia, e eu estava assistindo a televisão. Assim que eu cheguei, tomei um banho, assisti a televisão. Na hora que eu estava assistindo, de repente a televisão desliga sozinha. Eu começo a orar, irmãos. Eu começo a orar porque eu entendi que tinha algo estranho. Não caiu a força, mas só a televisão desligou. E eu comecei a orar e senti um peso espiritual, irmãos. Naquele momento que eu estava orando, na mesma hora ligou a TV sozinha novamente. E eu entendi que a minha viagem não era algo profissional, a minha viagem era algo espiritual, porque eu tinha que pregar uma palavra para alguém, aleluia. No outro dia veio um representante da empresa. Nós rodamos cerca de 500 quilômetros, e ali, irmão, eu não abri a minha boca para dizer que eu era crente. Eu não falei nada, mas num certo momento ele falou: ei, moço, eu não te conheço, mas eu estou achando você diferente. Por acaso você é religioso?
Eu falei, não, eu não sou religioso. Mas você acredita em Deus? Você vai à igreja? Eu falo, vou à igreja pela misericórdia de Deus. Aleluia. Aí ele falou, porque você tem algo diferente na tua vida. Aleluias. E ali eu abri a brecha, irmãos, e comecei a pregar. Cerca de 3 horas pregando a palavra de Deus. Contei o testemunho do meu pai que tomou um tiro na cabeça, mas hoje está vivo. Contei experiências que eu tive com Deus para ele. E ele, quanto mais eu falava, mas ele conta mais. De repente, irmão, nós estávamos na estrada e aparece um arco-íris no meio da estrada. Eu falei para ele, você sabe o que significa isso? Ele falou, não, me explica. Eu falei, na época de Noé, Deus destruiu a humanidade, mas Deus fez uma aliança comigo e com você. Ele disse, que aliança é essa? Aleluia. Eu falei, nunca mais Deus irá destruir a humanidade. E como um sinal, Deus criou o arco-íris. De repente aquele homem fecha a sua boca e começa a chorar. E a palavra de Deus foi pregada naquele lugar, irmãos. Eu nunca tinha andado de avião, mas em certo momento na ida para Recife começou uma turbulência muito grande, e eu não sentia medo, porque assim como o Rodrigo falou, eu sabia que Deus estava na direção daquele avião. Eu sabia que Deus estava na direção daquele lugar, irmãos. Quando você sabe, quando você tem a convicção que Deus é na tua vida, não importa a distância, não importa nada, Deus é contigo. Se preciso for, irmão, Ele cuida da vida de todos por amor a ti. E eu comecei a contemplar, irmãos, como nós somos tão pequenos de lá de cima. Nós somos tão pequenos e o nosso Deus ainda se preocupa conosco. Aleluia. A palavra de Deus foi pregada para uma pessoa, mas eu tive que sair daqui de São Paulo para ir para Recife. Aleluias. Deus quer usar a tua vida. Aleluias. Ei, meu irmão, não sei, talvez são outras nações que Ele tem para você. Receba da parte do Senhor. Talvez são outros estados que Ele tenha para você. Receba da parte do Senhor. Mas você não vai passear, não. Você vai pregar a palavra de Deus. Amém? Aleluia. E lá de cima, irmãos, eu comecei a enxergar como a águia. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A águia com 40 anos, ela entra num período de sacrifício. E eu já estou encerrando, tá, irmãos? Ela quebra o bico. Ela sobe no monte mais alto que ela pode. Ela quebra o bico, arranca as unhas, ela mesma, e tira pena por pena. Que processo doloroso. Ser renovado é ser cheio, evangelista Vinícius. Não, a palavra diz que ser renovado é você mesmo tirar a sua sujeira. Você mesmo tirar as suas convicções que já não valem mais, e voltar ao primeiro amor e dar glória a Deus em tudo. Aleluias. É você mesmo retirar, mesmo que doa, irmão, mas é você mesmo. O processo de renovação depende de você. O processo de renovação depende de você, não vai depender de ninguém. Ele manda candaravassorias. Uria manda candaravassúria nasce. Como a águia, irmão, nós precisamos renovar os nossos lábios, porque na nossa boca tem muita sujeira. Porque
porque você ainda fala palavrão. Os nossos olhos precisam ser renovados, porque aonde está indo os nossos olhos? Em lugares que Deus não tem se agradado. Aleluia. As nossas mãos estão alcançando coisas que Deus não está nelas. Nós temos que arrancá-la. Por isso que Jesus falou: é melhor entrar no reino dos céus sem os olhos, mas estar com Jesus, do que ir para o inferno com os dois olhos. A renovação não depende do pregador aqui, a renovação não depende do pastor, a renovação depende de você, igreja. É você que vai se renovar. Não é a igreja que é fria, não é o pregador que é frio, não é você. Se todos estiverem mortos, que você continue glorificando a Ele. A Bíblia diz que Deus olha para a humanidade, não vê um justo, mas ainda existia Noé. Imagina você viver numa sociedade onde só tem todos estão pecando, todos estão fazendo coisa errada, mas você ainda se guardar, esse é crente mesmo. Seja crente, irmão, mesmo que todos ao teu redor estejam caindo, estejam errando, continue na sua convicção. Romanos capítulo 8, versículo 18. Tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, eu estava orando e eu entendi por quê. E estava com a minha classe de quarta-feira. Por que os discípulos não conheceram Jesus? Porque eles passaram 3 anos juntos. E eram 3 anos comendo, dormindo, pregando, viajando. Mas Jesus chega aos discípulos a ponto que eles não o reconhecem. Que coisa estranha. Porque Jesus subiu. E quando Jesus ele foi morto e ele ressuscitou, ele recebeu um corpo glorificado, pastor Edson. As coisas dessa terra não se comparam às coisas do céu. Por isso que os discípulos fisicamente não reconheceram Jesus, porque Jesus estava transfigurado da glória de Deus. Ele recebeu um corpo transfigurado. Então os discípulos não compreendiam, não enxergavam que era Jesus Cristo, mas Jesus estava lá. Mesmo assim é na nossa vida. Jesus está falando contigo todos os dias, se apresenta para você através de alguém e você não enxerga. Deus está te dizendo: Ele está contigo. Aleluia. Ele está contigo. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A águia, ela espera paciente. Então, uma das virtudes também, pastor Rodrigo, é a paciência. E eu confesso que às vezes eu não tenho. Às vezes me falta resiliência. Não é, Alessandro? Às vezes me falta resiliência, paciência. Então Deus sempre me coloca em situações que eu tenho que ter paciência, porque Ele quer me ensinar. Deus sempre vai te colocar em lugares, em situações que você precisa ser trabalhado. Você não tem entendido que é o próprio Deus que está trabalhando na tua vida. Paciência. Sabe quanto tempo demora para a águia ser renovada? 150 dias, 5 meses, sozinha, se arrebentando ela mesma, em lugar alto, para ser renovada. Mas ela não tem escolha. Ou ela faz isso, ou ela morre. Aleluia. Ou você se renova nesta noite,
Não estou falando em pular, irmãos. Não estou falando em correr. Eu estou falando em se tornar o verdadeiro cristão. Ou você morre e você não tem mais chance. Aleluia. Durante esses 5 meses, ninguém vê a águia. Ela não caça. Aleluia. Ou seja, ela não busca o imediatismo. Sabe aquela história? Eu quero hoje, eu quero agora, Deus. Deus, me dá hoje, me dá agora, Senhor. Orações que você fez lá atrás, vocês estão colhendo hoje. Aleluia. Paciência é uma virtude. Deus, eis-me aqui. E quando ela se renova e a tempestade vem, sabe o que ela faz? Ela voa por cima da tempestade. Existem tempestades que você não tem que enfrentar, você tem que passar por cima. Aleluias! Existem situações onde Deus está trabalhando na vida de alguém que você quer interferir. Saia e ande por cima, porque é Ele Deus, você e Deus. Ele manda candaravassúria. Já não basta as suas provas, irmão, que são muitas. Não queira pegar a prova do teu irmão. Não, passa por cima da tempestade. Você está por cima, não é você deixar para trás. Quem está por cima está dando cobertura espiritual. Está por cima é vida de oração. Está por cima é vida com Deus. Não enfrenta a tempestade, não enfrenta, passa por cima dela, passa por cima dela. Ei, meu irmão, passa de lado, só fica na retaguarda. Deus está tirando pessoas da tempestade e está colocando em lugares altos nessa noite. Uriamanda Candarabassoria, 3 ou 4 receberam, 5, 6. Deus está tirando da tempestade nesta noite e está te colocando em lugares altos. Mandarabaia chore calamandarabassuria anderemanchoras uriamanda candarabassuria. Ei, meu irmão, a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Ei, meu irmão, descansa, descansa. A águia, e é Jesus Cristo. Ele está te dizendo: descansa debaixo das minhas asas. Aleluia. E eu já quero convidar o grupo de louvor, vir à frente. Aleluia. Moisés, quando subiu ao monte, quando ele atingiu lugares altos, ele recebeu a glória de Deus. Ele manda candaravassúria. E quando ele desceu do monte, o rosto resplandecia. O rosto resplandecia. Sabe o que eu quero te dizer? Moisés estava passando por uma luta tão grande, e um povo estava se desviando. Mas enquanto o povo estava se desviando, ele estava na presença de Deus. Ele estava na presença de Deus. Não se desvie por causa de pessoas. Não se desvie por causa de pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus. Seja diferenciado nessa noite. Seja separado nessa noite. Ande em lugares altos. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Você prefere ficar em meio ao tumulto ou sobrevoar acima da tempestade? Lá em Salmos de número 103, verso 5, a Bíblia diz: a tua mocidade se renovará como a águia. Só quem precisa de um renovo de
Deus, saia do teu lugar e vem aqui à frente. Saia do teu lugar e vem aqui à frente. Não perca tempo, vem aqui à frente. Jesus vai derramar um fogo celestial nesta igreja. Você que precisa de uma renovação dentro do teu ministério, dentro da tua casa, da tua família, saia do teu lugar. Jesus está te chamando. Você vai receber algo especial nesta noite. Enquanto o grupo de louvor estiver aqui adorando a Deus, Deus vai promover algo extraordinário na tua vida. Ei, meu irmão, não sei se são 2, 3, 4 ou 5, mas o Espírito Santo de Deus me diz que muita gente precisa de renovação nessa noite. Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos e adore ao Senhor. Feche os teus olhos. Descanse.
Glórias a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você consegue com toda a tua força, ainda que seja pequena, declarar que você tem um Deus que as tempestades não podem te cobrir, as tempestades não podem te parar. Você consegue glorificar o nome desse Deus? Você consegue glorificar o nome desse Deus? Você consegue glorificar o nome desse Deus? Aleluia. Oh Espírito Santo. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Que possamos descansar, Senhor, sabendo que o Senhor é Deus. Que possamos descansar, Senhor, sabendo que o Senhor é Deus. Que possamos descansar, Espírito Santo, entendendo que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Nós te glorificamos nessa noite, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que entendeu, glorifique, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quantos estão se sentindo renovados nessa noite? Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela nos renova. Basta que deixamos que ela entre, frutifique e floresça. Depende de nós fazer com que a palavra de Deus floresça. Não basta apenas ouvir, mas praticar. Amém? Glórias a Deus. Vamos encerrar, dar alguns avisos. Amanhã, culto da tarde, às 14 horas. Você que tem um tempo disponível para Deus, venha, tem sido uma bênção. Todos os cultos de sexta-feira, das 14 às 16 horas, em nome de Jesus. Domingo, o que é que tem domingo, igreja? Não. Não parece que não tem nada. Domingo tem o que, igreja? Glória a Deus. E o que você precisa trazer? O que você precisa trazer? Traga a sua premissa, seja um abençoador, plante uma semente na vida do seu irmão, em nome do Senhor Jesus. Mês de abril, dia 18 ao dia 21, festa de aniversário da nossa igreja. Apóstolo Gilson, apóstolo Juscelio vai estar conosco, vai ser uma bênção. Traga mais um, mais dois, mais 10. Vai ter espaço, né? Que a gente se prenda aqui um pelo outro, mas tudo aquilo que tem sido liberado sobre esse altar, traga mais uma vida também para ser liberta, curada e receber tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, viemos te agradecer, Pai amado, pela Tua palavra, pelo Teu mover, pelo Teu agir sobre as nossas vidas nessa noite. Espírito Santo de Deus, que essa palavra venha florescer no coração de todo aquele que foi ouvinte da Tua palavra, porque a Tua palavra nos fala que a palavra de Deus, nós precisamos ouvi-la, entendê-la e praticá-la, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que cada vida venha a ser verdadeiramente renovada de dentro para fora, Senhor, porque o exterior passa, mas aquilo que está por dentro, Senhor, é o que precisa ser mudado. Espírito Santo, ó Pai, nos leve embora, nos leve para nossas casas, mas não retire de nós o Teu Santo Espírito, que é puro e santo, em nome do Senhor Jesus. Erga suas mãos aos céus. Que o amor de Deus Pai,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações de nosso amado e meigo Espírito Santo de Deus esteja no meio de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todo aquele que foi renovado diz um grande amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.